Nós vivemos no Brasil, a partir de 2013, e ainda vivemos uma situação em que a natural e desejável polarização político-partidária e ideológica foi substituída por alguma coisa que o cientista político Felipe Nunes, talentoso, chama de calcificação. A calcificação seria uma estabilização de campos políticos e ideológicos antagônicos, sendo que esse antagonismo deixa de se expressar somente através da disputa político-eleitoral e no campo das ideias, visões de mundo e ideologia, o que é natural na democracia, para se expressar também como antagonismos até mesmo no campo das relações afetivas, o que resulta em rupturas nas relações familiares, nos ambientes de trabalho, rupturas até nas relações de vizinhança. Nós, infelizmente, estamos vivenciando ainda esse tipo de clima, uma sociedade emocional e afetivamente cindida, muito disposta à violência verbal, muito disposta a não ouvir o outro, e isso muito cristalizado, sem diálogo nas redes sociais, nas bolhas que formam ecossistemas paralelos e muito fechados ao pluralismo, a ouvir o ponto de vista do outro, a dialogar, a ceder em alguma medida, a negociar, a buscar o entendimento, enfim, o gosto pela palavra no espaço público. Nós temos, portanto, uma espécie de colapso do espaço público, colapso da sociedade civil no sentido da ruptura do diálogo, da tolerância, da convivência dos diferentes e assim por diante. Esse é um quadro. Isso é definitivo? Eu creio que não. Nós poderíamos, de acordo, uma vez mais, com as pesquisas lideradas pelo Felipe Nunes, estratificando o voto, o campo da extrema-direita é limitado. Ele chega aí até 12% do eleitorado brasileiro. Mas o campo das direitas, de um modo geral, é mais expandido, incluindo a direita não bolsonarista. Ele chega a 35%. Portanto, as direitas não bolsonaristas respondem por 23% e o bolsonarismo extremado por 12%. O total, 35%. É um voto que fica mais às direitas. As esquerdas têm 35% também das votações, embora Lula transceda as esquerdas e chegue aos 50% ou até mais de 50%. Por quê? 35 com 35 são 70%, faltam 30%. Desses 30%, tradicionalmente 20% não votam. Não vão votar ou anulam o voto, ou votam em branco, o voto não conta. E 10% votam. Esses 10%, parte deles elegeu Lula. Então, hoje, de acordo com as pesquisas atuais, esses 10% estariam inclinando-se em ampla maioria para apoiar Lula, nele reconhecendo o fator de estabilização democrática do Brasil, mais tolerância, mais capacidade de liderança e muitos benefícios à população, ainda que não sejam lulistas, nem petistas e nem estejam no campo das esquerdas. Então a disputa real está entre esses, por assim dizer, 10%, o que mostra como é que a sociedade está muito cindida à baixa transitividade política e eleitoral. Por que a baixa transitividade política e eleitoral? Porque no campo das direitas, se são 35% os eleitores que votam com as direitas, com o ideário das direitas, 12% são extremistas, que não querem democracia, querem o autoritarismo, apoiam um golpe de Estado com Bolsonaro. Mas como eu disse, 23% não são. Só que esses 23% mais moderados não têm canais de expressão política no quadro político partidário brasileiro, porque não há no Brasil uma direita democrática genuinamente democrática. O Centrão não é uma direita democrática. O Centrão é um pântano de múltiplos partidos que vivem do oportunismo como virtude. Ora são governo, ora são oposição. Estão no governo, mas são os campeões da oposição ao próprio governo do qual participam. Eles querem as emendas, eles querem as benesses, eles querem a perpetuação no poder e mudam de posição a cada momento, mas tem um perfilamento ideológico difuso, de baixo tipo de estabilidade, porém no campo das direitas. O que nós precisamos? Nós precisamos de um amplo consenso nacional que virá pela educação de base, educação nas escolas públicas e nas escolas particulares,
para que as crianças e os adolescentes entendam os fundamentos da liberdade, da democracia. Quais são esses fundamentos? Eles não são nem de esquerda nem de direita, eles são civilizatórios, eles são patrimônio mundial da humanidade, eles são valores que a Organização Nacional das Nações Unidas consagram. Esses valores são, em democracia, o voto é secreto, inviolável, e quem o decide é o indivíduo soberano, é o princípio da soberania popular e da representação. O indivíduo soberano, através do seu voto e da sua consciência inviolável, elege quem ele quer. Portanto, é a soberania popular casada com a representação pelo voto. Segundo, os eleitos vão exercer seus mandatos de governar com base na Constituição e nas leis existentes. Eles não podem, uma vez no poder, rasgar a Constituição e rasgar as leis. Isso seria tirania. Se quiserem mudar, tem que mudar de acordo com as regras do jogo. Portanto, eles têm que governar com as regras do jogo, com a Constituição existente, com a legalidade existente. É o princípio de defesa da legalidade, do republicanismo, do Estado democrático de direito. Terceiro, nenhum poder, por mais legítimo que seja, em função de uma alta qualidade de votos, pode exercer tirania sobre as minorias e as minorias tirania sobre as maiorias. Todos têm o direito de se expressarem, manifestarem, se organizarem e direito aos benefícios das políticas públicas. E como nós somos um país de Constituição federativa, mesmo quem é oposição na esfera nacional pode ser governo na esfera local e na esfera estadual, de modo que você expande o pluralismo no Brasil e a distribuição do poder político no Brasil. E, em quarto lugar, fica absolutamente assegurado o revezamento no poder através da regra constitucional das eleições periódicas a cada intervalo de tempo. Hoje começa-se a se discutir se deveríamos ter ou não ter reeleição. Eu, pessoalmente, sou contra a reeleição a partir de 2030, porque a regra não se muda com o jogo sendo julgado. Então é um pouco mais para frente. Mandatos de 5 anos, tanto no Legislativo quanto no Executivo, e no Executivo seria eliminada a reeleição. Quem governar vai governar por 5 anos, você poderia depois, havendo um intervalo, voltar a se candidatar por uma segunda vez, porém não consecutiva, caracterizando a reeleição consecutiva como hoje nós temos. Eu não defendo isso, parece que é um consenso, o próprio presidente Lula defende essa tese também, para que nós possamos aprimorar, aperfeiçoar a nossa democracia. Revezamentos no poder são sempre muito importantes. Esse é o básico da democracia. É o que eu chamaria de democracia minimalista, em torno do que, como fundamentos, esquerda, centro e direita democrática podem convergir, concordar e sustentar esses fundamentos. Eu acresceria a ética dos direitos humanos, que é a ética da legalidade. É a ética da legalidade. Todos são iguais diante da lei, ninguém pode ser ofendido senão através de um processo movido na forma do devido processo legal, com presunção da inocência, pleno direito à defesa e ao contraditório e julgamentos isentos e imparciais. Não é possível a tortura, não é possível a prisão arbitrária, não é possível a invasão do domicílio, a violação da correspondência e coisas dessa natureza que estão consagradas na Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, aprovada pela Organização das Nações Unidas. Esses são os fundamentos da democracia. Daí para frente, todos nós somos maximalistas. Nós vamos lutar por nossa visão de mundo, nossa ideologia, nossas ideias. Por exemplo, as esquerdas não vão abrir nunca mão de associar a liberdade e a democracia minimalista ao estado de bem-estar social, às políticas sociais redistributivas, à elevação do padrão de vida de toda a população, à eliminação da pobreza, transformando-a em classes médias afluentes. Jamais abriremos mão disso. Portanto, liberdade e igualdade. Isso não significa má gestão da economia, não, mas uma nova visão de gestão da economia que equilibre
os fundamentos macroeconômicos, o equilíbrio fiscal, a estabilidade da moeda, a estabilidade do câmbio, o controle da inflação com mais investimento e também recursos para as políticas públicas sociais de bem-estar social. Como? Através da disputa política fundamental, que é a disputa tributária. Tributar sem matar a galinha dos ovos de ouro, para quê? Para que haja recursos públicos que financiem o bem-estar dos idosos, o bem-estar das crianças, o bem-estar das mulheres, o bem-estar das minorias, as políticas públicas sociais, as aposentadorias, a elevação do salário mínimo, a empregabilidade, a educação, a saúde, o bem-estar, o meio ambiente, a defesa nacional, a segurança pública, que também é um direito humano. Para isso nós precisamos de dinheiro público, e o dinheiro público vem na produção com a tributação. E a tributação é uma disputa política perpétua entre as classes sociais. Nesse sentido, a disputa tributária é uma forma de luta de classes porque chega no núcleo da questão, que é a distribuição da riqueza nacional entre as classes sociais de um modo geral. Isso se resolve na democracia, por via pacífica, e o voto é fundamental. Então essa é a grande questão que nós temos hoje no Brasil. O presidente Lula tem plena consciência disso, é um democrata genuíno e um reformista, não é um político radical. Ele está aberto à composição com o centro, aberto à composição com uma direita democrática. O que não pode é a direita do centrão, os partidos do centrão, ficarem sendo orbitados e atraídos para o campo do extremismo antidemocrático do bolsonarismo. Com agora a criminalização merecida de Bolsonaro na forma do devido processo legal e ele vai à prisão, o bolsonarismo está colapsando, entrando em crise. Ele tende a desaparecer, inclusive por falta de liderança, que a família Bolsonaro também colapsou a partir da loucura que o filho Eduardo Bolsonaro comete de, através dos Estados Unidos, conspirar contra o próprio país dele. Então a família Bolsonaro está colapsando. Então nós teremos um grande vazio às direitas, que não tem nenhum partido genuinamente de direita democrática capaz de atrair, de dar um sentido, uma orientação moral e política a esse campo. Tanto é, não tem, que esse campo todo se uniu recentemente em torno da PEC da blindagem, a PEC da bandidagem. Quer dizer, na verdade é um desvario total. É muito difícil administrar nessas condições. E essa coisa penetrou o empresariado. O empresariado, de um modo geral, se coloca hoje no campo das direitas, nem sequer no campo do centro democrático, não para pensar os benefícios notáveis que os governos Lula têm representado para o Brasil, inclusive para o desenvolvimento do capitalismo no Brasil, não param. Então a coisa está, por assim dizer, muito polarizada, de modo inclusive emocional, o que impede as pessoas pararem para pensar, refletir, conversar e ouvir o outro. Então eu não acredito que a calcificação seja perpétua. Hoje é um dado de realidade que aí está. Nós vamos superando, já há uma revisão de posições. Por exemplo, no mundo evangélico, os templos evangélicos pentecostais e até mesmo alguns neopentecostais que expulsaram Jesus Cristo dos templos para colocar Bolsonaro, expulsaram os 4 evangelistas para colocarem os Nicolas Ferreira e outros ensandecidos de tanto ódio, eles estão revendo as suas posições no sentido de mais moderação. Voltar com Jesus Cristo aos templos, voltar com os evangelistas, trabalhar na dimensão da espiritualidade, da solidariedade, da compaixão com os seus, mas não transformar templos em sucursais de partidos políticos. E nem tirar Jesus Cristo para dar lugar a Bolsonaro e outros, como quer o sectário Silas Malafaia. Então essas coisas eu creio que estão em revisão, mas o jogo vai ser mudado mesmo se as juventudes compreenderem isso. Por isso é que é fundamental nós fazermos um trabalho de civismo democrático. Ele não é nem de esquerda, nem de direita, ele é apenas civismo democrático. Os fundamentos da democracia e da ética dos direitos humanos. Se a sociedade brasileira se coesionar em torno desse núcleo de valores, não importa se as pessoas sejam mais à esquerda ou mais à direita, desde que respeitem os fundamentos e a democracia, nós seremos capazes de superar sem maiores traumas essa fase dolorosa de
calcificação até afetiva e emocional que tem produzido, a partir da política, até mesmo rupturas nas relações afetivas intrafamiliares.